Fala, moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz, coisa boa. Olha só, trazendo aqui mais um vídeo na nossa playlist maravilhosa sobre os presidentes do Brasil. Beleza? Agora falaremos de Rodrigues Alves. Que homem bonito. Olha o que ele tem de comum com Campos Salles. O cavanhaque, obviamente. Governou o Brasil entre os anos de 1902 a 1906. Muita coisa aconteceu no governo de Rodrigues Alves, muita coisa. Muito bem, moçada, para introduzir, ele era um político, fazendeiro paulista, ou seja, lembra lá que eu falei do Campos Salles, que no governo dele começa a política do café com leite? Pois é, e agora ele já assume, como ele era fazendeiro, já estava ali participando dos trâmites políticos, e aí então ele assume representando São Paulo. Bem, fez longa carreira política desde a época do Império, foi ministro da Economia de Floriano Peixoto de Campos Salles, ou seja, ele estava ali já espreitando, gostei dessa cadeira, um dia eu vou sentar ali naquela cadeira. Era urbanista. E o que isso significava? Edmar, o que significa que ele podia ser urbanista? Ele era urbanista porque ele acreditava que era importante o Brasil, neste momento, começar a investir na urbanização. O país era predominantemente rural. As pessoas estavam acostumadas com o campo, uma casinha de sapê. Ele precisava então agora criar as condições para que as pessoas começassem a migrar para os meios urbanos. Então ele era urbanista, inclusive ele chegou a participar do planejamento da urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Bem, era também sanitarista, foi no governo dele que se criaram políticas públicas para melhorar a questão sanitária, principalmente na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E isso vai dar muito problema para ele. Ele enfrentou a revolta da vacina, que aconteceu no ano de 1904, adquiriu o Acre que era um alvo de disputa, na verdade, desde o finalzinho do século XIX, e aí então ele conseguiu fazer o Acordo de Petrópolis, no qual o Brasil adquiriu o Acre, né? Por intermédio do Rio Branco, Barão do Rio Branco, foi lá e negociou e conseguiu adquirir e comprar o Acre em 1903. E também assinou o Convênio de Taubaté a contragosto. Não queria não, mas ele teve que assinar. Ele era fazendeiro, então como é que ele não ia assinar? Muito bem. Em 1903 acontece uma greve que foi uma espécie de prenúncio de greves que iriam acontecer depois. Essa greve, embora a industrialização do Brasil fosse bastante incipiente neste momento, mas essa greve demonstrou o barulho da porta ali, vocês ouviram muito bem? Muito bem. Então, embora a industrialização do Brasil ainda fosse incipiente, os trabalhadores, de uma forma geral, principalmente dos meios urbanos e particularmente no Rio de Janeiro, começaram a perceber que algumas coisas estavam muito erradas. Então, eles começam a mobilização. A greve de 1913 é só uma das várias greves que aconteceram em vários lugares, tá? No finalzinho já do século XIX e ao longo das 3 primeiras décadas do século XX também acontecem muitas greves. Por quê? Porque não existiam os direitos trabalhistas. Então os trabalhadores começaram a reivindicar. Certo? Muito bem. Esses operários, em 1903, iniciaram a greve na indústria têxtil e depois outras greves desencadearam a partir desta greve da indústria têxtil. Algumas fábricas atenderam às reivindicações, mas muitas não atenderam. Teve trabalhador que voltou com a mão na frente e outra atrás e voltou a trabalhar, talvez até em condições piores. Mas outras fábricas, outras indústrias atenderam a reivindicação dos trabalhadores. A partir de então, o movimento operário irá começar a crescer, irá começar a mostrar a sua face combativa e necessária para a conquista dos direitos trabalhistas. Muita gente fala que os direitos trabalhistas foram dados por Getúlio Vargas. Obviamente foi ele que sancionou o negócio, mas a luta dos trabalhadores foi fundamental para a conquista desses direitos, tá bom? Nunca se esqueça da luta dos trabalhadores. Bem, o nosso querido
presidente, o Rodrigues Alves, ele pensa o seguinte, cara, isso aqui, o Rio de Janeiro, é a capital do país, que atraso, que sujeira, que falta de saneamento básico, a gente precisa melhorar isso aqui. Vamos então tornar o Rio de Janeiro uma Paris dos trópicos, uma cidade moderna, uma cidade reluzente, uma cidade limpa, com ruas largas, com instituições maravilhosas, uma cidade cheirosa. Então, como que ele começa a fazer isso? Ele começa a demolir os cortiços. Os cortiços já estavam sendo demolidos desde o século XIX, mas neste momento torna-se uma política pública deliberada, tanto do presidente quanto do prefeito do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos. Então começa a abolição dos cortiços e muita gente então começa a ser enviada para os morros. Começa um processo de favelização do Rio. As pessoas começam a ser jogadas, obviamente, sem planejamento. Planejamento urbano era só no centro. Nos morros, deixa acontecer. Deixa acontecer. Naturalmente não. Foi acontecendo, as pessoas foram acumulando e foram fazendo as favelas em péssimas condições sanitárias. Se por um lado, na rua, estava acontecendo essa campanha sanitarista para melhorar as condições sanitárias dos meios urbanos, por outro lado, a população mais pobre, mais carente, começou a subir os morros, né? E aí, por causa disso, estourou a revolta da vacina, que não foi só por causa da vacina. Em que consistiu a revolta da vacina? A política de urbanização de Rodrigues Alves, ela foi feita à revelia da população. Então muita gente foi desalojada sem perguntar, sem pestanejar. Olha, a pessoa estava lá, de repente começa a chegar a polícia e começa a tirar as pessoas. Existia nesse momento, além desse problema seríssimo, que é o problema da moradia das pessoas, um surto de várias doenças. Insalubridade das vias, as vias eram muito sujas, o sistema de coleta de lixo era péssimo, se existente, proliferação de ratos. Então, muitos ratos, tinha uma rua só para rato, uma rua só para pessoa. Não, obviamente que eu estou brincando, mas existia muito rato. Então, assim, a transmissão de doenças por meio da presença do rato, então acontecia de forma terrível, né? E aí, em 1904, o Rodrigues Alves determina a vacinação obrigatória. Obviamente que muita gente não aceitou, porque era uma invasão ali da intimidade da pessoa, invasão ali da propriedade da pessoa, a pessoa, enfim, não aceitava, cara, porque os agentes não explicavam o que estava acontecendo, as pessoas não compreendiam, havia uma falta de comunicação expressa entre o Estado e as pessoas, o Estado entrava apenas como interventor, como opressor e não dava condições para as pessoas viverem de forma digna. Obviamente a população reagiu de forma violenta e aí entre os dias 10 e 16 de novembro muitos conflitos se deram nas ruas de Janeiro, conflitos sangrentos, e aí 945 pessoas foram presas, 30 pessoas morreram, 110 feridos e quase 461 pessoas foram exiladas no Acre, porque o Acre era muito longe, era muito difícil chegar ao Acre, então havia uma expectativa, inclusive, que essas pessoas não pudessem mais voltar. Foi então uma revolta que demonstrava a insatisfação da população mais pobre diante das políticas públicas que não ganhavam eco junto à população, porque simplesmente a população não participava dos poderes decisórios. Muito bem. Eu disse inicialmente que o convênio de Taubaté foi assinado a contragosto. Por quê? Porque é o seguinte, as oligarquias de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro se reuniram na cidade de Taubaté, que fica em São Paulo, para decidir uma política de valorização do café. O café era o principal produto do Brasil e aí era preciso garantir que os recursos girassem a economia, né? Para isso, o governo deveria comprar o excedente dessa produção para que o preço não baixasse, porque senão teria oferta demais, pouca demanda, e aí o preço iria lá no chão. E aí o nosso presidente, Rodrigues Alves, ele foi meio que admoestado para assinar o convênio de Taubaté, só que efetivamente só no governo de Afonso Pena é que as compras do café, as compras do estoque, né, excedente, será efetivado, tá? Mas no final, então, ele se retira do poder em 1906 para dar lugar
ao próximo presidente, que será o Afonso Pena. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!